a todos. Mais uma vez vos apresentamos a nossa rubrica de empreendedorismo, de estímulo à função empresarial e à iniciativa. Temos mais um convidado, um conhecido empreendedor, também um amigo, o Adriano Fidalgo. O Adriano Fidalgo tem um percurso, quer na área do empreendedorismo por conta de outrem, quer na área do empreendedorismo por conta própria, que é assinalável. E que julgamos pode ser muito proveitoso para quem hoje pensa abraçar uma ideia empresarial ou prosseguir numa ideia empresarial. O Adriano também tem uma relação especial com o território e por isso é uma pessoa que conhece bem o nosso território e também a nossa diáspora, e vamos falar também um bocadinho disso. Um, e por isso eu achei que era uma pessoa muito indicada para nos falar um bocadinho do valor do nosso capital simbólico, do nosso património cultural, e de todos os negócios que podem emergir daí. Nós, só para uma sensibilização mais simples do que é que isto pode ser, todos conhecem os números da indústria do turismo, a forma como ela tem sido decisiva para Portugal ter as contas que tem hoje e ter designadamente o controle do déficit que conseguiu. Eu diria que um grande desafio que o turismo hoje tem pela frente é que este impulso que se criou nas grandes zonas metropolitanas possa drenar para um território que tem muito conteúdo e valor para poder receber esse impulso turístico, assim ele se organize para isso e assim os empresários, empreendedores e todas as entidades públicas que estão envolvidas estejam suficientemente despertas para isso. Adriano, muito obrigado por ter vindo. O primeiro desafio e pergunta que te coloco é se tivesses que te apresentar na primeira pessoa, assim para os nossos jovens, dando um bocadinho de testemunho daquilo que foi a tua experiência e o teu caminho, como é que o farias? Muito bem, então, dado que estamos num contexto de empreendedorismo, gostaria de dar uma nota que importa, que é empreender não se prende unicamente em criar negócio novo. Nós podemos empreender por conta de outrem. Eu fui diretor comercial e de apoio à internacionalização da Simpor durante 18 anos e durante esses 18 anos mais não fiz do que empreender. Independentemente de não estar a trabalhar por minha conta e risco estar a trabalhar por conta de outrem, a isto chamamos intraempreendedorismo, e mesmo que nós ainda estejamos num estágio prévio da nossa intenção de empreender, podemos logo começar a fazer este treino em contexto de trabalho por conta de outrem e começarmos a preparar para uma potencial atividade futura que poderá partir dos nossos interesses, do nosso sonho, das nossas expectativas de condução da nossa vida. Como disse há pouco, eu fui diretor comercial e de apoio à internacionalização durante 18 anos da Simpor. Saí em 2008, em 2011 constituí, e aí já enquanto empreendedor por conta própria, apesar de já ter tido uma experiência anterior, mas não estava integralmente no negócio, sempre tive esse desejo e essa aspiração. E por isso, quando decidi, ao fim dos 8 anos, negociar a minha saída na Simpor, ou se criaram as condições para o fazer, a minha decisão foi logo eh, constituir ou criar um meu negócio e conduzir o meu destino, e desafiar-me também para esse novo desígnio. Eh, Desde 2011, como disse há pouco, fui fundador de uma empresa chamada Astrolábio, Orientação e Estratégia SA, uma empresa de consultoria de gestão que trabalha nas dimensões da estratégia e internacionalização. Esta foi a origem. Até porque eu era docente do ensino superior à época e estava com esta cadeira de marketing internacional, era uma das que ministrava, e vinha também de uma experiência internacional na Índia pela Simpor, e por isso a estratégia de internacionalização esteve na nossa origem. Depois começamos a trabalhar muito a área do empreendedorismo, a ser desafiado pelos principais atores neste domínio, como a ANGE, foram das principais entidades no início que nos desafiaram para entrar neste tipo de projetos. Depois outras entidades setoriais, incubadoras, universidades que nos últimos anos têm vindo a nos desafiar a participar em vários perfis de projetos de empreendedorismo para vários destinatários e para vários destinos. E por isso este é um caminho que temos vindo a trilhar. Também trabalhamos muito a área do território e da sustentabilidade e da sua inteligência, tal como o António Sousa Cardoso aqui colocava a questão, de olhar para o território e ver como é que ele está a evoluir e quais são os desafios que se colocam, quer em contextos de zonas urbanas, quer em contextos de zonas de baixa densidade, mais associadas à interioridade.
E depois trabalhamos outras duas áreas transversais, a gestão do talento e a qualificação das pessoas e a gestão de projetos e a procura de financiamento e de veículos de suporte a esses próprios projetos. E em síntese, eu diria que me apresentaria assim desta maneira, António. Muito obrigado, Adriano. E agora, ainda um bocadinho antes, porque a tua intervenção suscitou-me aqui uma questão que te queria colocar. Ainda antes de mergulharmos no território e na Uhum. emergência dos seus negócios, queria te perguntar se consideras, e estamos numa altura em que o contexto, quer nacional, quer internacional, é um contexto difícil, um contexto muito exigente, ainda por cima com uma instabilidade política que não ajuda. Mas há bocado falavas muito, perdoem o palavrão que é entre aspas, de uma série de stakeholders do sistema de empreendedorismo. O que é que tu achas hoje que faz falta a este ecossistema empreendedor, na ligação entre o conhecimento, a tecnologia, e a vontade de fazer? O que é que tu achas que faz ainda falta? Por exemplo, nesta altura, será que o comportamento do sistema financeiro é um comportamento que não deve ser estimulado ou corrigido? Por exemplo, através de um banco de fomento? Só estou a lançar Sim. dúvidas para cima da mesa. O que é que faz falta a o que é que fará falta a estes jovens que nos estão a ouvir Uhum. para acreditarem neste ecossistema de empreendedorismo em Portugal? Enfim, António, esta questão que colocas deste ecossistema, que nós podemos tratar como quadro pela hélice, quinto pela hélice, sexto pela hélice, se quisermos integrar aqui o ambiente, em que estamos a falar em entidades do sistema científico e tecnológico, associações empresariais barra empresas, sociedade civil, os governos locais, centrais, qualquer tipologia de governança, e também as fontes de financiamento. A percepção que eu tenho é que o sistema financeiro, o mercado financeiro, ainda vê com alguma desconfiança o risco associado e a sua própria preparação para lidar com maior tipologia de risco. E por isso é que os empreendedores têm sempre colocam sempre essa dificuldade de acesso à fonte de financiamento, aos recursos financeiros. Apesar de nós, enquanto especialistas, passarmos sempre aquela mensagem de que bons projetos, boas ideias, boas equipas encontram fonte de financiamento e encontram com mais facilidade, mas não quer dizer que não tenham desafios. O Banco de Fomento, de facto, pode ter esse papel de sendo entidade pública, tendo dentro de si uma entidade de capital de risco, como a Portugal Ventures, que de facto tem aqui algumas escolas de verticais nesta área do turismo, na área de tecnológica, na área das ciências da vida, e para as quais tem uma rede de Ignition Partners. Nós, de facto, fazemos parte da rede de Ignition Partners da Portugal Ventures e por isso vamos interagindo com eles no sentido de, e já colocamos alguns projetos e alguns já foram inclusive financiados com rondas de 100 mil euros com entrada no capital social. Mas parece-me a mim também, da interação que vamos tendo em projetos de empreendedorismo, que os empreendedores desconhecem completamente o que é esta questão do capital de risco. Vão ouvindo falar em Business Angels, mas não sabem muito bem como fazer a aproximação aos Business Angels. Também me parece que os Business Angels não se estão a conhecer tão bem quanto seria desejável enquanto alternativa de financiamento para estes empreendedores. Isto é, a imagem existe, as pessoas conhecem, mas passa sempre aquele registro que se estivéssemos nos Estados Unidos era fácil aceder a capital vindo de Venture Capital ou de Portugal ou de Business Angels. Em Portugal é sempre, não é só questão dos valores de menor escala, mas de dificuldade de acesso. Esta é a percepção que se vai falando, independentemente de termos sempre a preocupação de chamar ou a banca mais tradicional ou aquela até mais próxima, como as caixas de crédito agrícola, os Montepios, que têm um perfil diferente da banca mais comercial, e que chamamos sempre normalmente para os juros, assim que chamamos elementos de business angels, como tenho de vez em quando convidado para essa perspectiva, ou dos venture capital, mas parece-me que há aqui um caminho a percorrer de ambos os lados. E eu diria que se calhar o primeiro passo deveria ser dado pelas instituições, para se darem a conhecer melhor e tornarem mais acessível a aproximação dos projetos junto dos decisores ou de quem conduz estas matérias. Agora, no início da questão, a ligação entre o conhecimento, a tecnologia e a vontade de fazer, eu acho que a nossa infraestrutura tem vindo a ganhar maturidade. O nosso ecossistema empreendedor está cada vez mais maduro, mas não está ligado. Existem várias entidades de vários perfis, já com bastante experiência, já com vontade de fazer coisas, mas como dizia há pouco,
parece que há uma certa desconfiança do sistema financeiro relativamente aos projetos de startups, também acho que ainda existe alguma desconfiança de todos os atores na relação com os outros atores do ecossistema. Como sabes, recentemente estamos a liderar um projeto com o Paraná, que eu entendo que pode ser uma forma de superar estas lacunas ou estes vazios ou a falta destas pontes, que é pensarmos, quando pensamos em internacionalizar em ecossistema, orientado para startups, porque as startups no primeiro ano, dos números que tenho disponíveis, não serão tão recentes quanto isso, mas terão 2, 3 anos, no primeiro ano de atividade já estão com 12%, 13% ou 15% que seja do seu negócio no mercado internacional. É evidente que as tecnológicas têm mais facilidade de aceder a mercados externos do que as empresas que têm bens transacionáveis, têm um caminho mais longo a fazer a aproximação ao mercado externo, mas eu acho que falta aqui um conceito de rede, desta infraestrutura funcionar toda como um bloco e as empresas sentirem-se, e as startups também, sentirem-se apoiadas, isto é, eu quero aproximar-me do mercado americano, ou brasileiro, ou israelita, ou qualquer que ele seja, mas se conseguir mobilizar entidades do sistema científico, universidades ou politécnicas, as universidades são eventualmente mais difíceis de mobilizar, mas eu acho que os politécnicos são mais fáceis de mobilizar, porque são mais flexíveis e estão mais disponíveis para interagir com as empresas de uma forma natural. Por isso, se conseguimos ligar estas entidades todas e tornar evidente as vantagens para todos, não é só para a startup, mas também para os municípios ou para as comunidades intermunicipais, porque conseguem ajudar o seu tecido económico a aproximar a mercados externos com maior taxa de sucesso e captar investimento estrangeiro de oriundo de startups de outros países para os seus territórios. Isto ajuda também a trazer conhecimento, a trazer investimento e aumentar a taxa de emprego e de criação de riqueza e, por essa via, também de melhor remuneração dos empreendedores, dos jovens que estão a lançar o seu projeto, porque também aqui se coloca uma questão que eu ainda não vi discutida devidamente. Um jovem que inicia uma startup, que acabou a sua licenciatura, que fez a Erasmus, que sabe que outros amigos deles estão noutros países europeus com taxas de rendimento muito superiores às nossas, e eles não tendo essa taxa em Portugal e em simultâneo terem que assumir um risco sem retorno mínimo eh, salvaguardado ou com a possibilidade de lá chegar, retrai a sua predisposição para o risco. Para falhar até isto, eu vou tentar, com recursos que já são escassos, mesmo para os 3F, a Family, Friends and Fools, depois temos que ir a outras fontes de financiamento clássicos, mas daqui a quanto tempo é que eu poderei ter este rendimento, poderei usufruir em Londres ou em Genebra ou outro qualquer território? E este acho que é um desafio que se coloca àqueles que estão mais preparados e que poderiam ser os primeiros a que nós deveríamos nutrir para fazerem a nova geração de empreendedores, de criações de negócio, de criação de riqueza, para depois partilhar por todo o território, por toda a economia, por toda a sociedade. Apesar da imprevisibilidade que a governança central nos traz, que é verdade em Portugal e que é verdade noutros países europeus e que é verdade no mundo, e que se calhar temos que começar a olhar com algum distanciamento relativamente à esperança que nós temos que venham essas fontes dos governos centrais. Muito bem. Ainda antes de irmos verdadeiramente ao território, gostava de, porque a tua intervenção foi muito rica, mas gostava que nos explicasse um bocadinho melhor. Eu conheço todas as diligências que já foram feitas com o Estado do Paraná, Uhum, e também sou testemunha de um sistema empreendedor brasileiro que me parece interessante. Eu, por exemplo, sempre fui apologista de que as entidades públicas deviam emparceirar com as entidades privadas para poderem ser catalisadores ou protagonistas deste ecossistema. Tu há bocado falavas que não há ninguém a ligar isto, não há ninguém a pôr isto em sintonia, não há um maestro. uhum, E o Brasil tem um SEBRAE que, ao mesmo tempo, tem as associações empresariais dentro dele e tem também os IAPMEIs locais dentro dele, por isso, os organismos públicos. E é nesse seio
que se concentra um conjunto de medidas de estímulo e até de capacitação dos jovens empreendedores brasileiros. Queres-nos dizer um bocadinho qual é esta ligação que tens ao Estado do Paraná e como é que prevês que possa existir cooperação entre o tecido empresarial português e o tecido empresarial desse Estado, que é um Estado do Sul muito dinâmico e muito empreendedor? Sim, esta é de facto esta, como dizia bem, o Segbright e eles funcionam muito, as entidades estão todas muito juntas, estão todas muito casadas, estão sempre muito, na órbita dos governos e estão sempre muito próximas dessas realidades. E há uma confiança, se quisermos, o que às vezes condiciona, porque quando mudam as presidências da República, mudam do Bolsonaro para os Lula, sei que criar aqui metade do país fica aqui desintonizado e há outra metade que volta a sincronizar. O Brasil, de facto, funciona mais assim em bloco, se quisermos. Nós funcionamos muito na dependência da política pública que vem do Governo Central para as comissões de coordenação e depois para as associações empresariais. Esta minha ligação ao Paraná é uma ligação recente, resultou de uma iniciativa da Secretaria de Estado do Paraná em visita a Portugal, no sentido de identificar uma janela de oportunidade. E a percepção que eu tenho, e eles quando chegaram foram para Lisboa, eles têm a intenção de internacionalizar a economia do Estado de Paraná. A percepção que eu tenho neste momento é que o Brasil não tem uma maturidade de competências de negócio internacional tão significativa quanto isso. Eu acho que nós, apesar de termos muitas empresas em cauda longa, são muitas a exportar só para um mercado, e muito com pouca. Nós falamos de internacionalização em Portugal e eu vejo muito pouca internacionalização das nossas empresas, vejo muita exportação, isso sim através de traders ou cada vez menos de traders, mas muita exportação, mas muita dependência do número reduzido de mercados. Agora, competências de negócio internacional, temos muito mais, no meu ponto de vista, desta percepção que eu fiquei inicial do que os brasileiros têm. Naturalmente que o mercado doméstico deles é um mercado que, per si, já tem muita tração e por isso eles tendem sempre a querer esgotar o seu mercado natural e por isso sobram para fora mesmo aqueles que já têm uma grande capacidade de abordar os mercados externos. Agora, como esta iniciativa foi da Secretaria de Estado e a ideia deles era dar. Eles entretanto criaram um polo, eu admito que tenha sido um espaço coworking ou qualquer coisa assim do género no Vale do Silício, em São Francisco. Criaram ali um espaço também em Lisboa e a perspectiva deles é de aproximação a Lisboa e veem Lisboa sempre como uma entrada em Portugal. Nós trouxemos essa comitiva para Norte para lhes mostrarmos como é que o nosso tecido empresarial no Norte é constituído. E aí o que fizemos de mapeamento antes da minha visita ao Paraná foi as startups brasileiras, se quiserem abordar o mercado norte, qual é o perfil das empresas portuguesas no mercado norte, sejam potenciais clientes deles, para que eles, quando chegassem ao norte e tivessem uma incubadora que os acolhesse, ou um espaço empresarial que os acolhesse, ou um espaço industrial, poderem já ter aqui 2 ou 3 clientes onde eles pudessem começar, o que eles dizem, a fazer nota fiscal, isto é, faturar, começassem a estabelecer relações contratuais com clientes, aumentando a sua taxa de sucesso e de penetração no mercado. Logo, este ecossistema, se houver aqui as comunidades intermunicipais, os municípios, ou as associações locais, regionais, a acolher também este perfil, facilita o seu processo na relação e na transação. Por isso, o que nós, quando nos desafiaram a participar neste projeto, a questão que eu colocava aqui é: nós estamos disponíveis a ajudar essas empresas, e por isso é que fizemos um mapeamento deste nosso ecossistema todo, de quais são as universidades que operam no território, quais são as competências que têm, quais são as associações empresariais, quais são as incubadoras, quais são os fundos de financiamento. Fizemos esse mapeamento e quisemos fazê-lo do lado de lá. Ainda estamos a fazer esse mapeamento do lado de lá, que eles, nesses aspectos, são mais lentos do que nós no sentido de mapear, ou porque não conhecem tanto esta abordagem e estão a demorar mais tempo a preparar a sua resposta, ou porque é novo para eles e não estavam ainda a pensar nesse sentido, ou não é a sua prioridade absoluta, mas sinto do lado deles uma grande vontade de abrir-se ao exterior, de internacionalizar a sua economia. Os Estados competem muito uns com os outros e por isso a percepção que eu tenho é que os Estados do sul do Brasil são estados mais dinâmicos em termos empresariais, têm uma cultura mais europeia, com comunidades de holandeses, italianos, portugueses, há ali uma cultura muito ocidental na perspectiva do composto da sua sociedade, e um tecido empresarial que eu diria que pensa muito próximo até de nós. Tem uma matriz de pensamento próxima da nossa, apesar de terem ritmos distintos.
Agora, eu acho, a percepção que eu tenho e dos contactos que temos vindo a fazer, dos que fizemos até à data, ainda temos muitos a fazer, é que há vontade da parte deles e eles têm também uma Secretaria de Estado de Investimento que vamos em breve reunir com eles no sentido de lhes dizer assim, nós temos este plano para montar um summit do Norte de Portugal e o Brasil, ou um ciclo de webinars temáticos com benchmarking, com partilha de boas práticas, com eventual, não só o suporte às startups de cá para lá e de lá para cá, mas também até de fazer projetos de investigação conjunta, projetos de ID conjuntos de entidades de ambos os países, fazendo aqui uma lógica de inovação aberta, porque é que nós podemos fazer, o que é que podemos fazer com entidades de ambos os lados, quando digo ambos os lados, os ecossistemas de ambos os lados, para que haja um processo de envolvimento ou de comprometimento neste processo, nesta senda de dar suporte às startups para que elas olhem para o mundo com mais facilidade, porque esta nova era da transição digital e do trabalho remoto e dos nómadas digitais e dos investigadores e dos cientistas e dos professores e dos alunos estão todos a circular e a partilhar experiências internacionais. Traz uma nova dinâmica e uma nova dimensão à economia global. São as novas gerações que andam pelo mundo, falam várias línguas, conhecem as tecnologias que são universais, quer dizer que há muitas barreiras que estão a ser ultrapassadas e que eram verdadeiros obstáculos ao processo de internacionalização, como as variáveis culturais. Mas as variáveis culturais também têm um nível crítico que eu outro dia discutia ali numa moderação de uma ação da Cotec Portugal na Galp com uma startup, que não é só a cultura, as variáveis culturais nos países de destino, quando pensamos em abordar mercados externos, mas também as variáveis culturais na origem, porque a cultura de uma startup não tem nada a ver com a cultura de uma empresa corporativa. E quando pensamos em efeitos de arrastamento, uma empresa portuguesa startup a ir com uma empresa corporativa como a Galp, ou uma Simpor, ou uma EFASEC, ou outra que seja, este efeito de arrastamento pressupõe logo até um alinhamento das culturas de organizações distintas que são animais distintos, não é? E por isso este composto é um composto que tem que ser maturado, tem que ser trabalhado, tem que ser muito refletido e pressupõe um trabalho a ser feito por todos os atores que operam aqui neste sistema, como nós, como todos os atores que operam nesta dimensão. Muito bem, e agora sim vamos aterrar no território e então vamos caracterizar aquilo que é o terroir que o nosso empreendedor hoje tem. Uhum, E por isso, olhando para Portugal como se fosse isso mesmo, um terroir, o que é que Portugal está a oferecer aos nossos empreendedores? Eu diria que, em primeiro lugar, uma história comprida, que estabeleceu vínculos, relações, cooperação em todo o mundo, através das boas diásporas, das menos boas, feitas muitas vezes por necessidade na nossa imigração, mas que não deixaram de criar pontos de interesse, pequenas culturas, pequenas ou grandes comunidades que hoje podem ter esse efeito reticular que é necessário para uma internacionalização dos nossos negócios e das nossas empresas. Em segundo lugar, temos, apesar de pequenos em dimensão, temos uma enorme biodiversidade, temos um mar português que já nos torna menos periféricos, diria assim, mais centrais e também maiores e mais estratégicos. Hum, eh, e temos também eu diria assim, uma proximidade, quer da Europa, quer do continente americano e africano, singulares e que nos podem trazer aqui algumas regalias, diria assim. Eh, então, com este terroir, o que é que podemos propor aos nossos jovens? Isto é só. O que é que nos falta? Temos sol, temos bom turismo, temos boa gastronomia, temos grandes territórios do vinho, temos uma tradição bonita, quer de acolhimento, quer de bem tratar as pessoas. O que é que isto nos sugere? Se é que sugere alguma coisa?
Diria assim, se tu recuares, sem nem eu nem tu querermos revelar a nossa provecta idade, se recuares aí uns 30 anos, em que massa, que mãos na massa é que tu porias? Que negócios? Estes enoturismos, que negócios? António, esta questão da diáspora, dos portugueses no mundo, e estes 5 milhões de portugueses no mundo, que poderíamos olhar para eles como potenciais embaixadores da nossa internacionalização económica, social, tudo isso, eu acho que ainda falta fazer algum trabalho de casa. Aliás, está a decorrer agora em Viana do Castelo o PNAD, que é um programa de apoio à imigração, se assim podemos dizer, que vai decorrer hoje, amanhã e sábado. Eu tenho estado a acompanhar este fenómeno de diáspora há alguns anos, acompanhando as dinâmicas do Portugal Positivo do jornal Bom Dia, que está associado no Luxemburgo pelo Raul Reis, que é aqui de Felgueiras, e que é um quadro superior da Comissão Europeia na Universidade de Luxemburgo, e tenho vindo a participar nestes Portugais Positivos. E a percepção que eu tenho, há uma jovem que num dos filmes que lá passou, de pequenas metragens, que dizia algo do género que até me arrepiei. Isto foi o ano passado em Genebra, que senti, não em Düsseldorf no ano anterior, este ano foi no Funchal e em Bruxelas recentemente, e ela no vídeo dizia, era já da segunda geração ou terceira geração, uma jovem de 20 e poucos anos, e que ela está fora e ela dizia, ser português é ser tudo, que é uma coisa arrepiante, não é? Para quem... E num dos eventos alguém dizia, bem, mas nós falamos na saudade dos portugueses que imigram e falamos pouco da saudade dos portugueses que ficam. Há aqui um ferimento de ambas as partes relativamente a esta matéria. E eu diria que nós temos esta história toda, temos este caminho todo feito. Somos vistos pelo mundo como, ainda esta semana estava ali numa iniciativa do Isla com senhoras venezuelanas que fazem parte da Google, estão aqui em Aveiro, ou em Vigo, ou em Braga, e elas agradeciam imensamente a forma como nós os acolhemos, porque de facto nós somos um povo que acolhe. E somos um povo que liga bem com toda a gente, temos carinho, temos calor, temos afeto. Somos do sul da Europa, somos matriz mais mãe, não é? Mais matriz feminina, como diz os autores que trabalham sobre as variáveis culturais. Por isso nós temos este terroir de emoção, de sentimento, que que nos distingue, inclusive até dos nossos irmãos ibéricos, até no processo da nossa globalização na Idade Média, que eles destruíram etnias como os Incas e os Aztecas e nós miscigenamos. Bem sei que também éramos poucos, éramos 1,5 milhão, metemos em cascas de nozes e éramos poucos e tínhamos que miscigenar porque não tínhamos muitos recursos de retaguarda para dar suporte. Mas eu acho que nós temos aqui um espaço de exploração desta cultura e deste suporte às janelas de oportunidade que o futuro nos podem trazer, que podem trazer para as novas gerações, para os nossos jovens, para quem quer empreender no seu território. A questão que dizes do mar português, eu acho que a economia do mar, eu diria que está quase tudo por fazer, porque o que foi feito ainda quase nada. Nós temos as tais 200 milhas da zona exclusiva, um potencial de extensão às 350 milhas, mas do que exploramos do mar ainda é insignificante face. Agora, temos recursos, ou pelo menos possamos aqui abrir concursos internacionais que quem os tenha possa explorar um pouco esse mar deste aqui, criação de riqueza. Quer dizer que esta nossa relação, estas pontes com os vários continentes, são pontos que eu diria que a infraestrutura está lá. Nós temos portugueses em qualquer parte do mundo que podem ser nossos embaixadores, mas eu acho que não pode ser numa lógica de favor. Pedimos a um primo, a um amigo que está lá fora para nos ajudar e não remunerar o trabalho deles, fica difícil. Nós temos que pensar como é que nós podemos olhar para estes embaixadores e eles sentirem que dar suporte aos seus compatriotas do país de origem é também enriquecedor para eles, ou com cultura, ou com tradição, ou com experiência, ou com rendimento, uma coisa qualquer. Eu acho que isso ainda não estamos a fazer devidamente. Fazemos coisas, vamos lá fora, participamos em eventos, fazemos webinars, fazemos um conjunto de projetos, mas ainda não vi isso ser discutido. O que é que eles podem ganhar com o aporte que nos podem dar? E eu acho que era um tema que valeria a pena refletir à volta deles. Depois, relativamente aos jovens,
Nós fizemos uma investigação há uns meses atrás sobre e identificamos 17 razões pelas quais que resultam no insucesso na criação de empresas, no que nós chamamos o Vale da Morte, não é? Os primeiros tempos em que há uma taxa de mortandade ainda muito grande. Mas quando fazemos uma avaliação ao General Entrepreneurship Monitor da OCDE, o GEM, que é como se fosse um observatório da OCDE para as práticas de empreendedorismo nos países todos que fazem parte da OCDE, e as recomendações que vão dando sempre aos Estados para as décadas, os relatos que vão espelhando é que os Estados estão a evoluir até relativamente bem no processo do empreendedorismo jovem, mas no empreendedorismo inclusivo, onde eles incorporam o empreender no feminino, o empreender dos migrantes. Por exemplo, nós temos uma comunidade brasileira, ou ucraniana, ou angolana, em Portugal, significativa, e não fazemos nenhum projeto de empreendedorismo, por exemplo, para estes migrantes. E que eles fazem parte, já são muitas vezes até têm dupla nacionalidade e podem se candidatar aos projetos, mas não os estimulamos, nem sabemos as dificuldades que eles têm na integração no nosso território para que eles possam colocar essa capacidade ou essa vontade, porque eles muitas vezes até têm recursos financeiros para o fazer, se não tiverem aqui, têm no seu país de origem, porque os que vêm para cá não são aqueles mais desfavorecidos, são aqueles que têm alguns recursos para poder fazer a aproximação. E quando vamos ao GEM, depois temos o empreender sénior, empreendedorismo sénior, para além dos 50 anos, com curva de experiência inerente a essa matéria, e o empreender dos mais desfavorecidos. E o GEM assim nos diz que há dois fatores que levam ao empreendedorismo, dois principais. O primeiro é a capacidade, e daí a relevância que nós damos ao perfil do empreendedor e ao perfil da equipa, como é que ela é multifacetada e como é que ela pode aqui acrescentar, trazendo alguns séniores para alguma intergeracionalidade, dando garantia também de relação com um sistema económico-social mais maduro. E o outro fator que eu acho que é o mais importante nesta nossa conversa é a motivação. Se o jovem tem ou não motivação. E das razões que identificamos, fizemos investigação em Harvard, em MIT, tudo que eram as entidades principais onde os investigadores estão a trabalhar sobre isso. O primeiro era o medo de falhar. E a nossa cultura é uma cultura que ainda está muito presente o medo de falhar e uma reação menos favorável ao insucesso. Para uma cultura anglo-saxónica, o falhar faz parte do processo de aprendizagem, são as lições que se vão aprendendo para o sucesso. Nós temos logo a família, os amigos, toda a gente a nos condicionar, pá, porque é que vais meter nisso? Se correu mal, eu não te disse que não te devias meter nesse novo desafio. Por isso, o medo de falhar, depois há outras variáveis que são aqui incorporadas. Agora, eu acho que faria sentido, e ainda não estamos a trabalhar devidamente nos processos de empreendedorismo nessa matéria, é trabalhar os processos motivacionais, criar-lhes conforto, garantia, segurança, para que eles vão a jogo e eles sentirem que têm, de facto, aqui uma almofada, uma rede por baixo que os ajuda a fazer caminho, que os ajuda a levantar, porque o insucesso faz parte do sucesso. Mesmo quem tem sucesso, porque quem está em atividade, como é o nosso caso, não deixou de ter muitos insucessos no caminho. E às vezes valia a pena pensar, é um desafio se calhar para os dois fazermos aqui um estudo do insucesso no sucesso, porque valeria a pena refletir sobre isso, porque aprendemos muito com isso. Agora, eu acho que trabalhar a motivação é importante, porque de facto o nosso terroir é riquíssimo. E a percepção que eu tenho, nós acompanhamos recentemente, aliás, foi encerrado esta semana um projeto que é liderado pelas três comunidades aqui do Nordeste de Portugal, a comunidade intermunicipal do Alto Minho, do Cávado e do Ava, as três comunidades, e lançam um projeto Prover que se chama Minhoíno, ou Amar o Minho, em que tem um conjunto de atividades das quais capacitar para o empreendedorismo ou capacitar as empresas recentemente constituídas no domínio da restauração, do alojamento, da animação turística ou até do merchandising ou dos recursos endógenos. E por isso eu acho que nós temos herança cultural, temos história, temos raízes, temos estes 5 milhões na diáspora que têm. Não é só os judeus sefarditas que agora tiveram visto Golda, puderam regressar a ser também luso-descendentes, se quisermos, e terem a dupla nacionalidade. E vêm-se várias histórias. Ainda esta semana havia um documentário de um autor judeu, mas que vive em Londres, em que lançou agora um livro que se chama O Mundo, qualquer coisa. É um género de Bíblia, é um livro enorme que eu quero comprar, que eu achei muito interessante. E que ele diz que foi com um sentido de emoção muito forte que o tetaravô lá que foi
no século XVI, XVII, na onda de sefardita de migração, ter a possibilidade de ter dupla nacionalidade de Portugal, em que nas suas origens já teve. É um momento de afirmação. Por isso, nós temos esta riqueza cultural que está no nosso terroir, mas também não temos tanta gente preparada para a divulgar, que eu acho que é uma variável sensível, não é? Este trabalho de mapeamento está feito, está muito disperso. Não vejo que haja aqui um treino específico aos agentes que operam nesta matéria, no turismo, na animação, no terreno, para que o estrangeiro que nos visita, que procura uma experiência, que leve daqui uma experiência com maior densidade. Desta questão do tal cultural heritage. Adriano, é engraçado que nesta rubrica também tivemos com a Presidente Apeno e ela dizia-nos exatamente isso, que uma das grandes problemas que Portugal tem é não construir de uma forma coerente, estruturada, consistente, um storytelling É, daquilo que ele próprio tem. Por é isso, verdade. os conteúdos existem, mas o que não existe é a capacidade de os comunicar por forma a que eles traduzam uma experiência para quem nos visita. Sim. E eu julgo que isto está muito em sintonia com o que tu dizias, não é? É, porque depois cada entidade faz sobre o seu terreno, sobre o seu município, sobre a sua terra e não liga com os vizinhos, não é? Não liga com o que os outros fazem. É uma lógica de rivalidade que eu diria quase tacanha. Porque se os municípios ou as comunidades intermunicipais de um território não interagirem com os outros, vão sempre lamentar que os turistas entram na plataforma de Sá Carneiro e ficam pelo Porto. Por isso eles têm que Claro. criar elementos de atração, de atratividade, para que as pessoas queiram ir para o seu território e queiram fazer uma segunda ronda a Portugal e terem já um destino em perspectiva, que está no storytelling. Eu só fiz parte da história, eu fiz o circuito de parte da história, mas falta uma história do Minho, falta uma história do Douro, falta uma história da zona de Aveiro e aquela zona. Há aqui várias histórias que nós devíamos contar e não temos que ter coisas muito densas. Aqui um storytelling muito suave em que as pessoas deviam ir na descoberta e na busca de saber mais, mas ter onde ir buscar este saber mais. Não é andarem depois perdidos à procura de ver agora vou entrar no museu, agora tenho aqui um QR Code e agora vou ter. Há aqui muitas disfuncionalidades, muita gente a investir na infraestrutura. A infraestrutura até já está relativamente bem mapeada e estruturada, mas não liga. E ao não ligar, estamos a vender muita coisa e de coisa nenhuma, não é? Porque não conseguimos tornar evidente esta riqueza. Apesar de eu ver, por exemplo, algumas comunidades intermunicipais, por exemplo, outros atores de governança, a trabalhar em projetos europeus como o Pacto Rural, que tem a ver com o desenvolvimento dos territórios mais rurais. Mais o desenvolvimento dos territórios do interior. E nós hoje podemos ter nómadas ou jovens que estão no interior a trabalhar para o mundo inteiro. Porque o nosso interior é aqui ao lado. Quer dizer, um interior aqui em Amarante é um interior a 30 mil de distância do Porto de Leixões, do aeroporto de Sá Carneiro, do centro do Porto, do centro de tudo. Quer dizer, por isso é um interior litoral, não é? Porque em termos de distância de tempo e de tempo de distância física, não existe fronteiras, porque está tudo muito próximo. Nós somos um pequeno jardim à beira-mar plantado e devíamos explorar melhor este facto, este património que temos e casá-lo já, acho que devíamos já casar com os desafios da Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, é quais são, como é que isto impacta com os desafios das desenvolvimento sustentável, como é que o que nós temos impacto com os princípios ESG de governança ambientais e sociais, como é que isto impacta há projetos até de avisos europeus para o Cultural Heritage, não é? Candidaturas que nós podemos fazer diretamente à comunidade europeia. Eu acho que eh, casarmos isto tudo também com a dimensão tecnológica, isto é, como é que nós podemos. Porque há uma das coisas que eu digo permanentemente aos atores turísticos é que eles preparam-se relativamente bem para acolher em proximidade, estão próximos dos hóspedes, não sei o quê, mas depois muito mal preparados para fazer o follow-up. O turista vai para a sua casa e descontinua a relação. E tem que haver uma continuidade de relação. Eu tenho que interagir com eles, fazer umas fotografias, uns pequenos vídeos da experiência que tiveram connosco e partilhar com eles logo a seguir. Eles chegam a casa, partilham com os amigos e depois, durante algum tempo, durante o tempo todo, estamos a nutrir o que é que eles não viram, o que é que poderão explorar numa próxima viagem. Eles estão a partilhar com a sua família, com os seus amigos e na próxima viagem, eventualmente, vão querer voltar a Portugal numa distância mais curta da que era expectável. Se calhar só viriam daqui a 10 anos e façam um desafio deste estímulo deste. Pá, afinal de contas, há aqui tanta coisa que nós não vimos. Fica aqui um agridoce
na boa, quer dizer, pá, nós temos que ir visitar esta realidade. Estive aqui ao lado e não vi. Temos que lá ir em breve, porque não faz sentido não conhecer isto. Foi um lapso, ou uma lacuna, uma coisa qualquer. E por isso eles mobilizam-se para depois virem em breve e trazerem pares. Eu vejo, por exemplo, aqui no Alto Minho, nesta interação que vi com eles, um interesse muito grande pelos turistas israelitas ou holandeses, ou porque são mais cultos, também destroem muitas vezes menos a infraestrutura, eles lamentam-se mais até dos portugueses, que destroem mais a infraestrutura do que os turistas destas origens, e notam maior curiosidade, querer saber mais, mas depois temos que preparar essa nutrição para que a experiência seja de facto uma experiência intensa, e esta nutrição tem que ser continuada ao longo do tempo e depender menos de uma certa passividade que são os turistas que nos visitam. Nós temos que interagir com eles para os desafiarmos a que eles nos visitem. Temos que ser mais proativos. E esta proatividade pressupõe que tenhamos, se quisermos atrair turistas destes destinos, temos que saber interagir com eles, atraí-los para estarem connosco e preparar-nos para lhes darmos acolhimento, conteúdo. Por exemplo, uma das áreas que eu vi aqui atrasado num estudo da Momonto é que há um perfil de turistas, por exemplo, empresariais. Vamos imaginar o teu perfil e o meu. E este perfil empresarial, que é um pouco workaholic, está em viagem turística ou em viagem com a família, mas está muito conectado com o trabalho. Não desconecta com relativa facilidade. Ou porque são empresários e que fica difícil desconectar. Mas no espaço de acolhimento, vamos imaginar que eles estão em Braga. Se em Braga houver ali uma dinâmica com empresários de Braga, ou estão aqui em Penafiel, houver aqui uma dinâmica com empresários de Braga, eles são capazes de se mostrar interessados em interagir com pares no momento em que estão a viver uma experiência turística. E os pais podem partilhar uma outra perspectiva de acolhimento diferente só da que a infraestrutura oferece. E essa é uma dinâmica interessante, não é? Porque como é que o Claro. turista que tem este perfil poderia ter interesse em interagir com pares e partilhar com eles até a experiência da vivência que está a ter em Portugal? Adriano, nós estamos no fim do nosso tempo, foi uma conversa muito, muito rica. Só te queria perguntar uma coisa agora na qualidade, para uma resposta rápida, agora na tua qualidade de consultor e de gestor. Nós estamos com o PRR aparentemente muito pouco amigo das empresas e com Portugal 2030, que apesar de estar no 36º mês de execução, ainda mal saiu da casca. O que é que para um jovem destes que anda à procura de financiamento do seu projeto, o que é que tu recomendarias? Eu recomendaria Como que é que tu ele. vês esta realidade tão atrasada dos Esta, recursos que esta estão aportados? realidade é tipicamente português. No arranque de qualquer ciclo de financiamento é sempre muito devagar. E depois, no fim do ciclo de financiamento, andamos todos a correr para executar de qualquer maneira. Isto é crítico e já é algo que nós vemos permanentemente em Portugal. E depois até não usamos os recursos da forma mais adequada. Agora, o que é que eu recomendaria? Eu recomendaria que eles estivessem em proximidade com atores que possam orientar para os recursos que eles têm à sua disposição. Neste momento temos, por exemplo, os vales às startups abertos. Ou temos a abrir hoje os vales incubadoras e aceleradoras. É evidente que os jovens, se não forem para montar uma incubadora, não têm acesso por aqui, mas para startups têm, ou houve o Empreender 21, independentemente de toda a criticidade que teve neste processo. Eles não sabem da existência destes fundos ou destas fontes de financiamento. Eu acho que eles se Já agora deveriam. é tutelado pelo IFP, É o certo? IFP, sim, sim. O caso dos vales é da Startup Portugal. Os Startup casos do Portugal. Empreende 21 é do IFP. Por isso importa, eles devem estar próximos de entidades que acompanhem estes fenómenos ou de especialistas que acompanhem estes fenómenos para os irem orientando. Nós temos aqui, por exemplo, no escritório, alguns projetos que nasceram e agora até estão incubados aqui conosco, quer de portugueses, até quer de pessoas de outros países. E que já fizeram candidaturas ao Empreende 21 e tiveram financiamento e são portugueses ou não portugueses e vão fazendo caminho e vão começando a encontrar os veículos financeiros para dar suporte aos seus projetos. Por isso, fazer sozinho ou andar a navegar só nas páginas das fontes de financiamento ou dos veículos sem qualquer suporte ou aconselhamento é um erro. Às vezes as pessoas pensam que isto é caro, mas o caro é não terem qualquer
tipo de recursos. E depois encontrar aqui modelos que sejam partilha de riscos, em que as partes assumam compromissos de ganhos, com base também parte dele no sucesso. E Em isso eu acho que é win-win. importante, é o win-win. Acho que deveria ser esse o primeiro passo que eles deveriam dar. Muito bem, Adriano, foi uma conversa muito boa. Eu julgo que os nossos empreendedores que nos ouviram ficaram aqui com muitos temas para reflexão. Agradecemos muito a tua presença valiosa e agradecemos muito também a quem nos está a ouvir, desejando que estas orientações e estes conselhos possam ser úteis a todos. Obrigado e a ti, Adriano, e a todos, e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, António. Até breve. Até breve.